Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de nós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se nem renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Podemos sentar de gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, nós somos seres corruptíveis e incorruptíveis. Nós somos corruptíveis na carne, mas podemos não ser corruptíveis na alma, porque nos tornamos incorruptíveis daquilo que o homem não destrói, mas as nossas escolhas podem fazer com que nós nos tornamos também corruptíveis dentro do nosso próprio conceito da alma, quando a nossa vida não se eleva dentro de um conceito de uma sabedoria que nos provém de Deus. O que é importante para nós na vida? Qual é o sentido que a vida tem no transcorrer de todo esse nosso tempo que nós vamos constituindo a nossa própria história? Clarice Lispector dizia: sou apego àquilo que vale e desapego àquilo que não vale. Somos apego ao quê? Somos desapegos ao quê no transcorrer da nossa caminhada? A primeira leitura de hoje do livro da Sabedoria nos coloca Salomão como centro do contexto da liturgia de hoje. Nessa primeira leitura, Salomão era um homem que tinha o poder, era o rei, havia se tornado o rei de Israel com a morte de Davi. Davi havia deixado a Salomão um reinado já rico, um reinado próspero. Salomão era um jovem homem, e Salomão, diante de Deus, vem nos trazer a dificuldade do homem dentro de um contexto de decifrar o que é vida, mas sobretudo decifrar o que nos vem no pós-contexto que nós temos, que são os mistérios de Deus, a vida que nos vai além desse contexto terreno para a nossa vida espiritual. Santa Jacinta dizia que se nós soubéssemos o que nos espera no céu, nós não daríamos a mínima importância para aquilo que nós temos na terra. Então, olhar a vida dentro do contexto da sabedoria que somente em Deus nós podemos tê-la, uma sabedoria que nos provém através do Espírito Santo, da luz de Deus, que ilumina cada um de nós para podermos ter uma concepção do que é realmente essencial no transcorrer da nossa vida. Sabermos ter a distinção exata do que dentro das nossas escolhas na nossa vida nos leva ao cerne dessa concepção da sabedoria, que é a presença e a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco de Assis dizia: Senhor, dai-nos força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa de outra. Na vida, a sabedoria ela faz com que nós possamos distinguir o que realmente tem valor para cada um de nós, o que realmente na vida nós agregamos enquanto aquilo que vai nos enriquecendo. Não vivermos dentro de um contexto de uma vida onde nós vamos buscando o supérfluo, onde nós vamos buscando apenas os desejos, suprimir os nossos desejos enquanto seres terrestres. Nós vamos buscando somente o que é o aproveitar o sentido que a vida pode nos concedendo, dentro especificamente do olhar daquilo que nós podemos agregar enquanto a vida humana pode nos dar.
não agrega, desagrega. Somente o que vem de Deus pode nos enriquecer. O que é momentâneo também se torna momentâneo dentro de cada um de nós e nos torna vazios quando nós vamos vivendo apenas de pequenas coisas que vão nos satisfazendo provisoriamente no transcorrer da nossa vida. O que a cada um de nós pode nos dar esse sentido pleno é a característica nós de olharmos além de nós mesmos, né? Nós não podemos ver além daquilo que nós conseguimos ver, nem da própria concepção do que nós vamos construir em nós. Eu não posso ver além do meu conhecimento, se eu não me dou a possibilidade de adentrar dentro desse próprio conhecimento da vida. Nós podemos buscar no transcorrer dessa vida o nosso conhecimento, a nossa ideologia, as nossas opções, sejam elas quais forem, mas agregar na vida pode ser que elas não consigam nos levar a uma constituição do ser que o leve relativamente a um contexto onde o homem busca no seu espiritual sobrepor-se àquilo que é humano no transcorrer da vida. Deus nos ensina que o amor essencialmente é o que constitui no transcorrer da caminhada do homem, como São Paulo vai nos contar hoje na segunda leitura, na carta que ele envia a Filemon. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, e esse escravo caminhou com São Paulo. E São Paulo nos diz ali que ele é escravo de Cristo, é escravo essencialmente desse amor e dessa graça de Cristo. Filemon era um escravo no sentido humano, mas era livre dentro do contexto de Deus. Havia tido uma percepção de quem é Deus, de adentrar esse mistério do conhecimento de Deus. E São Paulo pede a Filemon que depois o acolha como irmão, não mais como escravo, mas como irmão. Porque dentro do contexto da vida, nós vivemos não dentro de um poder que a vida pode nos conceder, entre aspas, de um poder ou de um olhar humano, mas da gratuidade do amor. Nós só conseguimos viver o amor entre nós quando nós conhecemos a beleza que é Deus, quando nós conhecemos a essência que é Deus no transcorrer dessa caminhada e damos a nós a possibilidade de conhecê-lo. Hoje Jesus caminhava e a multidão caminhava atrás dele. Jesus, em determinado momento, ele para e olha aquele povo todo que caminhava atrás dele. E fica um questionamento: qual é a adesão desse povo a Cristo? Qual é a nossa adesão a Cristo? Qual é o nosso real seguimento de Cristo no transcorrer da nossa vida? Saber aquilo que é importante, distinguir daquilo que é importante, como Jesus nos fala no Evangelho de hoje, tanto no contexto da guerra, quanto no contexto da construção da torre. Sabermos calcular o que é importante na nossa vida, o que é essencial, é necessário no transcorrer dessa nossa caminhada. Ficava a eles o questionamento: mas espera aí, vocês me seguem, mas o que é o seguir? O que é ir? O que é estar? O que é adentrar e mergulhar dentro desse contexto do cristianismo na vida? Somos seguidores de Cristo de que forma? Somos seguidores apenas em palavras? Somos seguidores apenas de rótulos? Ou somos seguidores de vida? E ele diz: quem quiser seguir-me tem que se despojar de tudo. O despojarmos de nós mesmos, o despojarmos do que é supérfluo na vida, o despojarmos daquilo que nós não devemos nos apegar no transcorrer de toda essa nossa caminhada. Nós somos demasiadamente preocupados com a vida, esquecemos de ser preocupados com o nosso espírito. Somos demasiadamente preocupados com aquilo que nós acumulamos na terra, mas nos esquecemos do que nós acumulamos diante de Deus. Quem quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e me siga. É uma cruz onde Jesus nos ensina, como dizia Dom Paulo Evaristo Arnes, Deus nos ensina a não aceitar facilidades na vida, mas a encontrar a dureza da vida na cruz de cada dia, porque ali nós nos encontramos com Jesus Cristo na cruz nossa de todos os dias. Nós encontramos com Cristo na medida em que nós somos capazes de esvaziarmos-nos de nós, para que nós possamos nos preencher de Deus, abandonar no nosso próprio ser, para nos preencher dessa presença e dessa graça dele que habita em cada um de nós. Tomar a cruz e seguir, né? Nós temos que nos questionar que cristão nós temos sido no transcorrer da nossa história. Qual é essa nossa adesão a Jesus Cristo? Qual é essa nossa adesão a essa palavra de Deus? Qual a nossa adesão a esse princípio básico que é esse amor e a gratuidade da bondade de Deus? Nós vivemos muitas vezes um sentido isolado da vida, sem um comprometimento com Deus, sem um olhar de Deus,
sem a bondade de Deus no transcorrer de toda a nossa vida, vamos nos tornando cada vez mais vazios desse princípio básico de Deus, né? Hoje o Santo Padre, ele canonizou 2 santos, 2 jovens, Carlos Acutis com 15 anos de idade e Pier Giorgio Frassati. Um outro jovem de 22 anos, um que morreu em 1902 e outro já na nossa era. 2 jovens em tempos diferentes, mas 2 jovens dentro de um único objetivo da vida: amar o próximo, amar a Deus, ser presença da gratuidade, do amor de Deus, no despojamento de vida. 2 jovens que não eram pessoas idosas, 2 jovens que tiveram a concepção do que é amar Deus, do que é seguir Deus, do que é estar com Deus, do que é Ele ser o princípio básico no transcorrer de toda a nossa vida. Como nós temos olhado a nossa vida, né? É importante nós olharmos e nos colocarmos diante de Deus e vermos até que ponto nós somos meros seguidores que estão atrás de alguma coisa, ou pessoas que realmente se encontraram com Cristo. Porque eu posso ser alguém que estou atrás de alguma coisa, né? Jesus dizia a eles: vós buscais o pão, o maná que lhes foi dado, como os antigos. Eu sou o pão vivo. Mas será que nós estamos buscando apenas o maná como o povo de Israel? Ou nós estamos buscando efetivamente Deus, no sentido literário, profundo no transcorrer da nossa vida? O que nós estamos buscando determina quem nós estamos nos tornando, determina até que ponto nós estamos no parâmetro da vida cristã, buscando a nossa espiritualidade, ou buscando apenas momentos em que nós podemos nos encontrar no sentido de oração e nada mais além disso. A vida vai nos mostrando no transcorrer dela o que é importante para cada um de nós, né? A vida vai nos mostrando no transcorrer da nossa caminhada o que é ser cristão. Doyle de Câmara dizia: o cristão tem que ser luz, e o discípulo de Cristo, ele se mostra através das ações pela palavra de Cristo. Quem nós temos nos tornado apenas no transcorrer da nossa caminhada, né? Eu gostaria de terminar lendo um poema de Fernando Pessoa, que eu já acho que eu já li ele aqui uma vez, mas vale a pena lê-lo todos os dias. Fernando Pessoa dizia: Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu e a lua és tu, o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu, que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e servir a ti como um pai. Minha vida seja digna da tua presença, o meu corpo seja digno da terra, a tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me, dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.